Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Alves de Melo Franco, especialista em direitos material e processual do trabalho e previdenciário pela Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro. Estou a desenvolver no meu canal do YouTube, Guilherme Alves de Melo Franco, Estudar Direito, um curso sobre os direitos material e processual do trabalho, que tem por escopo o estudo da consolidação das leis do trabalho, artigo por artigo, e como livro base, os nossos comentários à reforma trabalhista, Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, recém-lançados pela editora Juruá de Curitiba em novembro de 2021. Aqueles alunos e interessados que desejem adquirir a nossa obra devem se dirigir imediatamente ao site da editora e lá adquirir o exemplar, já que os exemplares trazidos à venda já estão em escassa monta e pode ser que você, quando queira adquiri-los, já não encontre mais exemplares disponíveis. Esta é a nossa aula de número 35 deste nosso curso de Direitos Material e Processual do Trabalho. E nela estaremos a iniciar nossos estudos a respeito dos períodos de descanso necessários durante as jornadas de trabalho dos empregados. Neste diapasão estaremos a desenvolver nossos entendimentos a respeito dos artigos 66 a 70 da Consolidação das Leis do Trabalho e que estão a desenrolar a respeito dos períodos de descanso existentes nas jornadas de trabalho. O artigo 66 determina que, entre uma jornada e outra de trabalho, haverá um intervalo de pelo menos 11 horas para que o trabalhador possa descansar dos seus afazeres e recuperar suas forças despendidas durante a sua jornada natural de trabalho. Esse período ele não pode ser inferior a 11 horas, porque assim o determina a norma jurídica em comento. Havendo a extrapolação das jornadas, ao ponto de que, ao término da primeira e ao início da sequente, haja intervalo inferior às 11 horas determinadas por este artigo, estará o trabalhador a ter o direito de que esses períodos que mitigaram esta interferência entre uma e outra jornada de trabalho sejam considerados como horas extraordinárias. Já o artigo 67 da Consolidação das Leis do Trabalho, ele determina que durante a jornada semanal do trabalhador tem que haver um período de 24 horas ininterruptas e sequentes para que o trabalhador possa descansar da sua jornada, que é também conhecido como repouso semanal remunerado. Portanto, o trabalhador receberá normalmente a sua diária, mesmo não exercendo suas funções durante o repouso semanal, eis que o mesmo tem essa característica de ser remunerado. Esse repouso semanal remunerado, ele deverá ser deferido ao trabalhador preferencialmente aos domingos. Todavia, aqueles empreendimentos empresariais que se desenvolvem durante todo
o desenrolar da semana ininterruptamente, ou seja, de segunda a segunda-feira, sem interrupção das jornadas de seus empregados, eles deverão estabelecer um cronograma para que haja um revezamento entre os trabalhadores, de forma que, pelo menos em um domingo ao mês, seja possível o trabalhador auferir desse benefício legal do repouso semanal remunerado. A exceção que existe no texto do artigo 67 da Consolidação das Leis do Trabalho respeita aos trabalhadores em entidades teatrais, já que no teatro, como sabemos, algumas temporadas se desenvolvem de maneira constante, dia a dia, e não há como deixar de haver o espetáculo em determinado dia da semana e, portanto, os trabalhadores trabalham de domingo a domingo. Neste caso, não há esta obrigação legal do artigo 67 de deferir a eles o repouso semanal remunerado. Já o artigo 68 da Consolidação das Leis do Trabalho, ele autoriza os trabalhos nos dias de domingo e feriados, uma vez que haja outra folga durante a semana, substituindo o trabalho executado aos domingos. Esta folga será considerada, portanto, como se fosse o repouso semanal remunerado, embora não seja prestada aos domingos. O comércio é uma situação especial que a lei resolveu proteger, já que em algumas modalidades comerciais o trabalho aos domingos surge de maneira excepcional e indispensável e, portanto, não há como interromper as atividades, por exemplo, dos supermercados nos domingos. Aí, o que acontece? Apesar de estar autorizado o trabalho aos domingos no comércio, pelas normas municipais específicas, portanto, havendo norma municipal que permita o trabalho aos domingos, estas interpretações da Consolidação das Leis do Trabalho não serão aplicadas, a não ser naquelas referentes ao escalonamento dos trabalhadores para cumprimento desta folga e também a folga compensatória que nós já estamos a desenvolver nossos entendimentos. Portanto, nas questões comerciais, a legislação municipal é que vai reger aquelas atividades em que o trabalho aos domingos é permitido e indispensável. O caso mais comum de comércio é o dos supermercados, que estão autorizados quase sempre pelas legislações municipais de onde exercem suas atividades a trabalhar aos domingos. Neste caso, os domingos eles não dispensam o empregador de fornecer ao empregado uma folga compensatória e nem que haja este revezamento para que pelo menos em um domingo ao mês o trabalhador
possa gozar do seu repouso semanal remunerado. O artigo 69, ele vem a nos propiciar as condições necessárias para que o município possa determinar a abertura comercial nos dias de domingo. É preciso que o município, ao fazer essa determinação, ele possa precedê-la de um estudo necessário para que sejam captadas todas as possibilidades que levem o município a determinar que determinada categoria econômica, comercial, exerça suas funções através de seus empregados também aos domingos. Não basta apenas o município achar que pode funcionar. Ele tem que fazer um estudo e, principalmente, cumprir as determinações a respeito dos períodos de descanso, sejam eles entre jornadas, como é os que estamos a analisar nesta aula, sejam eles interjornadas que estaremos a analisar em aulas posteriores. Então, os municípios estão automaticamente colocados sob a força deste capítulo da consolidação das leis do trabalho, que rege sobre a jornada de trabalho num todo, e principalmente com relação a esta seção da consolidação das leis do trabalho que determina os períodos de descanso. O artigo 70, por sua vez, ele vem a determinar que os trabalhadores eles tenham, durante toda a sua jornada de trabalho, a possibilidade de, não sendo determinada a folga compensatória e havendo trabalhos desenvolvidos por eles em domingos e dias considerados feriados civis e religiosos, eles recebam os dias trabalhados nesses momentos em que há a necessidade específica de folga e que não foi deferida aos mesmos. Aquela folga compensatória que vimos ao analisar o artigo antecedente da consolidação das leis do trabalho, eles têm direito a receber esse labor de forma dobrada. Aqui cabe uma explicação bastante necessária neste momento, que a dobra, neste caso, é sobre o dia inteiro trabalhado, porque havia uma discussão doutrinária muito grande a respeito de que se a dobra seria apenas do dia, excluído aquele que já normalmente tinha sido pago como repouso semanal remunerado durante a jornada normal nos contra-cheques dos trabalhadores, ou se haveria a necessidade de que esse pagamento fosse feito de forma realmente dobrada, ou seja, o dia mais o valor correspondente a 100% daquele trabalho naquele dia, ou seja, o trabalhador receberia 2 vezes pelo mesmo dia trabalhado, ou se o fato da empresa ter pago normalmente o salário do trabalhador durante os 30 dias, se era a necessidade do artigo 70 se recaía sobre apenas e tão somente no pagamento de mais uma vez
a respeito daquela jornada indevidamente elaborada pelo empregador. Hoje, a jurisprudência dominante e até mesmo pacífica do Tribunal Superior do Trabalho entende que, ainda que se considere que o empregador quite o dia trabalhado, normalmente no salário mensal do empregado, os trabalhos em dias de domingo e feriados deverão ser necessariamente quitados em dobro, ou seja, além do salário normal, o trabalhador ainda receberia a dobra do dia trabalhado, ou seja, na verdade ele estaria recebendo 3 vezes o mesmo valor pela jornada em domingos e feriados. Melhor esclarecendo, então teríamos aquele pagamento normal dos 30 dias de trabalho, que todo trabalhador recebe durante a sua jornada mensal. Aqueles que recebem por mês, logicamente. Quando ele exercesse o seu trabalho ininterruptamente, ou seja, de segunda a segunda, trabalhando aos domingos, esses domingos e também os feriados que recaíssem durante esse movimento de jornada seriam remunerados de forma dobrada, ou seja, o valor em dobro do que estaria sendo pago se fosse havido o repouso semanal remunerado. Desta forma, na verdade, o que temos é o seguinte: um dia pago normalmente no salário e 2 dias pagos pelo trabalho excedente em domingos e feriados. Bom, essas eram as considerações que nós entendemos merecerem nossa explanação nesta aula de hoje e gostaríamos de aproveitar a oportunidade para agradecer a todos pela sua presença nas nossas aulas e concitá-los a dar os seus likes às nossas aulas e manter suas presenças como pessoas que estão a acompanhar nosso canal através das suas inscrições no mesmo. Eis que com essas situações é que nós poderemos continuar a manter o nosso curso de forma gratuita e permanente, ampliando cada dia mais o nosso número de alunos interessados nos estudos dos direitos material e processual do trabalho. Muito obrigado a todos.